Misericordioso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Altíssimo e soberano que nos conforta e fortalece em nossas dificuldades, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó e nosso Deus amado. Gratidão, meu Pai, por mais um dia que o Senhor nos permite despertar para meditar na beleza da Tua Palavra. Obrigada pelo bem-estar de toda a nossa família. Ó meu Deus, eu fico aqui sem palavras para expressar a minha alegria e gratidão pela tremenda e extraordinária obra que o próprio Jesus realiza por nós diante das acusações de Satanás. O inimigo de nossa alma que anseia por nossa destruição, luta dia e noite tentando nos enlaçar em suas ciladas, meu Senhor. E quando nós caímos, infelizmente, ele triunfa a nossa derrota, Senhor, e ainda tem a petulância de comparecer diante do Senhor, nos acusando para que Cristo nos abandone e nos entregue para ficar à mercê dele. Mas eu te louvo, Senhor, muito, porque tu não nos entregas para sermos destruídos. Pelo contrário, quando nos apresentamos a Ti, arrependidos e confessamos nossos pecados e as misérias da nossa vida com sinceridade de alma, o Senhor repreende esse demônio, o Senhor te repreende, ó Satanás, e diz: não é este um tição tirado do fogo? Ó Pai, eu te suplico hoje que tu tires as minhas vestes de justiça própria. Tire, Senhor, estas vestes da nossa vida e nos vista com o manto da tua própria justiça. Eu suplico, Senhor, que esta obra que se deu na vida do sumo sacerdote Josué se dê também, Senhor, em nossa vida, em nossos cônjuges, em nossos filhos e filhas. Não deixe, Pai amado, que o inimigo venha tripudiar sobre as nossas fraquezas. Não deixe que ele triunfe sobre nós. Que Jesus e este crucificado e ressurreto e prestes a vir, venha ser, Senhor, venha triunfar conosco e nos dê a vitória. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Meus amados, estive meditando nesse texto ontem à noite e agora pela manhã novamente. É um texto que acredito que os irmãos conhecem, né? Fala sobre a visão que Zacarias teve, né? Sobre o sumo sacerdote Josué. E deixa eu só aqui arrumar aqui esse caderno um minutinho, meus amados irmãos. E vamos ler, né? Diz assim: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei de finos trajes. Quantos podem dizer um amém? Deus seja louvado, irmãos, porque embora nós temos um inimigo terrível, cruel, que nos acusa de dia e de noite, como diz Apocalipse, nós temos um Deus poderoso, amoroso, misericordioso, que nos defende e que tem pleiteado pela nossa salvação. Zacarias 3, de 1 a 4. Vestes de vergonha ou trajes de luz? É o tema desse meu devocional. Primeira perguntinha que eu formulei: somente os que estão em declarada transgressão contra Deus e sua lei é que estão sujeitos às acusações de Satanás, irmãos? Vocês acham? O que vocês me dizem? Não. Aqueles que honram a Deus e guardam seus mandamentos estão sujeitos às acusações do inimigo. Ele trabalha com toda a sua energia, irmão. Satanás trabalha com toda a sua energia para levar as pessoas a pecar. Então, insiste para que por causa dos pecados passados,
do indivíduo tem a permissão de exercer a sua crueldade demoníaca sobre ele como um súdito seu. Veja bem, então não é somente aqueles que estão em declarada transgressão contra a lei de Deus, contra Deus e seus estatutos, contra a sua lei, contra as suas ordenanças, contra seus mandamentos, é que o inimigo acusa. Não, ele acusa aqueles que honram a Deus e guardam seus mandamentos. Aqueles que estão reconciliados com Deus, mas por causa de algum deslize acabam caindo, acabam deslizando. E ele trabalha, irmãos, com toda a sua energia. Ele investe pesado, o inferno investe pesado, irmãos, para que nós venhamos cair. E aí depois que a gente acaba cedendo as malignas sugestões de Satanás, aí sabe o que ele faz? Ele faz com que ele nos acusa de dia e de noite. Ele mesmo dá ali o prato do pecado para nós, e depois que a gente come daquele prato, daquele banquete de Babilônia, ele depois nos acusa. E sabe por que ele faz isso? Para exercer a sua crueldade demoníaca sobre nós e nos ter como súdito dele. Estão entendendo essa estratégia maligna de Satanás? E o que Satanás expõe diante de Deus, o Senhor, quando nós caímos nas suas sugestões, nas suas ciladas? Ele expõe cada traço objetável de caráter como razão suficiente para que Jesus retire o seu poder protetor, de maneira que ele destrua aqueles que levou a pecar. Entendeu por que ele investe tanto para que a gente caia? Para que ele tenha legalidade, meus irmãos, sobre a nossa vida, para que ele consiga nos destruir, para que Jesus retire o seu poder protetor e aí ele consiga nos destruir, como ele sempre ansiou, como ele anseia, como ele deseja. Mas qual é a resposta de Jesus para ele? Zacarias 3, verso 2, a gente leu que o Senhor te repreenda, Satanás. Irmãos, dê um glória aí, dê um aleluia, dê um amém. Deus seja louvado, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos comprou com seu sangue, tem autoridade para repreender este maligno da nossa vida. E é exatamente o que ele faz. O Senhor te repreenda, Satanás. Não é este um tição tirado do fogo? Ele já se apresentou a mim arrependido, arrependida. Ela já confessou os pecados dela. Ele já confessou os seus pecados. E eu os gravei nas palmas das minhas mãos. Eles estão aqui registrados. Como que eu iria entregar eles nas tuas mãos? Em outras palavras, não é verdade? Irmãos, nós temos que ter um coração muito agradecido a Deus por esta obra. Como que o inimigo traja aqueles que são vencidos pela tentação? Sabe como que ele traja? Com vestes de vergonha e pecado, irmãos. Então declara que é injusto Cristo ser a sua luz e o seu defensor. Por quê? Porque estão trajados com vestes de pecado, com vestes de vergonha. Ele diz, esses não podem ser teus, eles são meus. Eles pecaram contra ti. Eles decidiram o caminho que eles querem seguir. Tu não pode, com justiça, continuar defendendo, continuar cuidando destes que estão em transgressão e rebelião contra ti. Ah, meus irmãos, é por isso que tem que entrar a obra de arrependimento em nossa vida. Para os arrependidos, quais são as palavras proferidas? Sabe quais são? Tirem as roupas sujas que estão usando. Eu apagarei as suas transgressões, eu cobrirei os seus pecados, eu lhes imputarei a minha justiça. E agora o vestirei com roupas finas, com trajes de justiça. Oh, glórias, meus irmãos, aleluias. Essa obra é feita para aqueles que se apresentam ao Senhor arrependidos. Arrependimento é a chave. Arrependimento é o segredo. Contudo, meu irmão, minha irmã, arrependimento é uma obra que é realizada pelo Espírito Santo de Deus. Arrependimento não brota do ser humano, não é inerente ao ser humano,
Portanto, nós precisamos orar até para que o Senhor brote em nosso coração arrependimento, para que nós possamos ir até Cristo e confessar todas as misérias da nossa vida e receber essa obra aqui, que é efetuada naqueles que se apresentam a Deus arrependidos, contritos e com sinceridade de alma. Ele faz essa obra, tira essa roupa suja. Eu apagarei a transgressão de Ediane, eu apagarei a transgressão de cada um daqueles que se apresentam diante de mim, arrependidos e contritos. Eu cobrirei os seus pecados, eu lhes imputarei a minha justiça e eu os vestirei com roupas finas. Glórias a Deus. Que esta obra, meu irmão e minha irmã, se realize em nossa vida hoje, agora e doravante, em nome de Jesus. A última perguntinha para reflexão. Como evitar internalizar as acusações de Satanás contra nós, sobretudo as proferidas por pessoas que se permitem ser usadas por ele? Sabe como, meus amados? Nos apropriando pela fé das promessas do Senhor. Esta obra aqui, nós precisamos nos apropriar dela pela fé, nos méritos do sangue de Cristo Jesus. Nós precisamos, meus irmãos, nos apropriar dessas promessas para que a gente não venha internalizar essas acusações, porque tem dia que a gente acorda assim, cheio de culpa, desesperançados, mas que nós venhamos nos lembrar dessa obra aqui, que aconteceu na vida do sumo sacerdote Josué, e o Senhor está disposto a realizar essa obra também em minha vida, em tua vida. E se ele usar, o inimigo usar alguém especial do nosso coração, que estão se permitindo ser usados por ele para nos acusar, que nós venhamos, meus irmãos, em silêncio de alma, orar por essas pessoas e não permitir que essas acusações venham nos atingir. Que nós venhamos nos blindar hoje com o escudo da fé. Venhamos nos blindar hoje, meus amados, com o escudo da palavra de Deus e reivindicar essas promessas sobre nossas vidas e entender que a nossa luta não é contra pessoas, não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Portanto, se essa luta é espiritual, nós precisamos nos munir das armas espirituais. Que hoje nós possamos trocar essa veste de vergonha pelos trajes da luz. Amém?